Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 17:1. Essa palavra, esta manhã, como é que nós vamos nos levantar e destruir os gigantes que se levantam contra as nossas famílias, os gigantes que se levantam contra as nossas casas. Como nós temos que agir, e eu quero ler essa palavra aqui, inspirada na história de um grande guerreiro que precisou ter atitudes de fé, e estamos em dias que você não pode ficar prostrado. Ou você se levanta, ou esse gigante que está aí fora vai destruir sua casa. Ou você se posiciona em fé, ou esse gigante que está aí fora vai roubar sua alegria, vai roubar sua paz, vai roubar seu casamento, vai roubar seus filhos, vai roubar sua saúde. Homens e mulheres de fé tornam-se gigantes na fé, porque eles têm atitudes de fé. Vamos ler o texto, 1 Samuel 17:1. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Ok, versículo 2, vamos acompanhar a leitura rápida aí. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, entre eles o vale. Versículo 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, isso era mais de 3 metros, tá? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamos, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Versículo 7. A haste de sua lança era como um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e de diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 10, disse mais o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dê-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pai, sobre a tua palavra eu oro agora, Senhor, que o espírito de sabedoria da parte do Senhor venha sobre o teu povo, meu Deus, que ao som da minha voz, a tua palavra que é profética, a tua palavra que é espírito e é vida, penetre cada coração. A tua palavra, meu Deus, que é martelo que esmiuça a rocha, quebre agora sofismas, dogmas, humanismos, tudo e toda a qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus, e traga paz, traga alegria, traga harmonia, traga cura e traga libertação, ensinando-nos pelo exemplo da tua palavra a vencer e destruir os gigantes que se levantam contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer: eu recebo. Aleluia. Pode tomar o seu assento na sua casa. Pare de fazer qualquer coisa agora e ministre, seja aliás ministrado por essa palavra. Abra o seu coração para você receber cura através da palavra de Deus. Esse texto aqui da história do rei Davi, conhecido por todos nós, sobre esse garotinho que venceu um grande gigante. Aliás, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós vamos ter sempre gigantes que vão se levantar nas nossas vidas. Satanás sabe que Deus nos chamou por um propósito eterno. Você nasceu no coração de Deus, você nasceu nos céus, e Deus tinha uma ideia para você, e tinha desde antes do seu nascimento, Deus escreveu o seu futuro. Deus escreveu, Rejane, que tu ia nascer lá no Ceará, que deve ter um monte de cearense aí assistindo a gente, e que você um dia viria para essa cidade. Deus escolheu você. Deus tem propósitos sérios para a sua vida. Francisca, Deus vai completar toda a boa obra que Ele começou na sua vida. Mas por que isso?
Porque Satanás sabe, Hudson, exatamente, que o propósito que Deus tem para você, tem para mim, para a humanidade, quando pisamos nesse solo aqui, Ele já arquiteta os gigantes que vão se levantar, especificamente para te destruir, você não cumprir seu propósito. Cada um aqui tem uma guerra e tem um gigante específico que você luta, que sabe que se você der trela para ele, ele te devora, sim ou não? Muitos gigantes, mas tem alguns específicos, e aqui, esse gigante, amados, que Davi enfrenta, é um gigante que também vai abrir portas para eles, porque os gigantes que Deus até permite que se levantem contra nós, nada acontece na nossa vida por acaso, e muitos desses gigantes que se levantam, eles também são oportunidades para o nosso crescimento, são oportunidades para novos territórios serem conquistados. Eu posso ouvir amém? Talvez essa enfermidade que você enfrentou, ou está enfrentando, você que está aí na cama assistindo, está num leito de dor, está desesperado, eu quero te dizer, essa é a oportunidade para você vencer esse espírito de morte na sua vida, lutar pelos seus filhos, lutar pela sua família, lutar pelos seus sonhos. Não se entregue. Amém? Eu posso ouvir amém? As pessoas aprenderam, a gente na nossa cultura ocidentalizada é muito frágil, se entrega logo, tem um problema que é morrer, não sabe ter problema, não sabe lidar com os desafios, vem a bronca, ai, não aguento mais, aí abandona tudo. Esse caráter, essa atitude não é daquilo que Deus projetou para nós. Deus quer que você lute para ter as suas conquistas, porque tudo que vem de mão beijada, a gente não agrega muitos valores. Aquilo que a vida te dá de mão beijadas, você não valoriza, é ou não é verdade? Mas aquilo que você batalha, ele tem grande diferença, grandes desafios. No meio da sua guerra, você vai ver que se você lutar, se você se esforçar, você vai ver o melhor de Deus acontecendo na sua vida. E aqui nessa história, Davi, nós vemos, deixa eu contextualizar aqui, localizar você nesse contexto da história. Davi era um garoto, filho de Jessé, a Bíblia não fala o nome da sua mãe, mas ele era o 8º filho de uma família que só tinha homens. Ele era o garoto caçula, então os irmãos mais velhos estavam trabalhando no exército, e Israel estava sendo oprimido muito pelos filisteus. E os filisteus, eles vinham destruir os campos, eles prendiam as pessoas, as mulheres que estavam grávidas, eles muitas vezes cortavam o ventre delas, tiravam os bebês na hora, matavam a mulher, matavam as crianças, às vezes os próprios bebês de ventre ainda eram sacrificados. Eles eram povos extremamente bárbaros. E o momento de Davi é que o rei Saul, que foi o primeiro rei, estava no campo de batalha, lutando contra esses filisteus. Eles estavam, tinha as montanhas de um lado, montanha de outro, como diz o texto, e às vezes a guerra era no vale, na parte embaixo, e começava a guerra durante o dia, os dois, eles nas montanhas diferenciadas, xingando um ao outro, xingando a mãe um do outro, amaldiçoando, e depois eles desciam para a briga. E aí nesse contexto entra Golias, esse homem que talvez com 4 metros de altura, a Bíblia deixa claro todas as armas que ele tinha. A Bíblia mostra exatamente quem é o nosso inimigo. Esses dias na guerra contra o coronavírus, o que mais a gente está tendo informação é sobre esse vírus. Você sabe da letalidade dele, que na realidade alguns especialistas dizem o vírus não tem tamanha e nem gigante, a letalidade dele não é tão gigantesca. O problema são as questões, os aparatos médicos que não, para a pessoa que enfrenta essa doença, os hospitais precisam ter determinados equipamentos que não têm o suficiente. Esse é o problema. Você vê que as pessoas que enfrentam isso, a grande maioria, se faz o processo certo, eles conseguem se livrar. E a gente sabe, esse vírus é isso, é o vírus chinês, é isso, essa maneira, agora é a nova cepa, agora é a cepa amazonense, agora é a cepa da Austrália, agora é a cepa lá da África do Sul, agora é a cepa do diabo. E aí você sabe tudo sobre eles. Às vezes o diabo deixa a gente saber tudo mesmo, e a gente tem que conhecer os nossos inimigos, mas ter conhecimento do inimigo não é para eu ter medo, é para que eu saiba como eu posso agir contra eles e eu possa vencê-los. Eu posso ouvir amém?
Então, o pai de Davi, Jessé, os filhos estão lá lutando contra esses gigantes, e Jessé diz para ele, Davi, meu filho, vai lá, pega aqui leite, pega queijo, né? O pessoal diz que o pai de Jessé era mineiro, leva esses queijos lá para o comandante, leva leite para o pessoal que está na guerra lá, esse povo deve estar fraco, está precisando de proteína. E aí Davi, era um garotinho, foi lá, o garoto talvez nos seus 17, 18 anos, melhor dizendo, e ele vai para esse campo. Quando ele chega lá, ele vê esse gigante, ele vê o gigante afrontando, ele olha lá do pé do monte e vê o gigante alto, aquele cara alto, grande, bando disso, aquilo outro, filho disso, aquilo outro, cadê? Não tem um macho aí para lutar contra mim? E os caras tremendo de medo, porque quando você está aqui de baixo e você olha uma pessoa que está no alto, ela é maior do que ela parece. E essa era uma posição estratégica de guerra, porque Golias era naturalmente alto, e ele era posto ali no lugar mais alto ainda. Os judeus eram de estatura baixa, ok? Sem preconceitos. Os judeus eram baixinhos. Então eles viam aquele homem de 3 metros, quase 4 metros, lá no topo. Vem aqui, só manda um. Ele ia dar cascudo nos caras. Então eles morriam de medo. E Davi olha e diz, rapaz, quem é esse filho de uma égua que está aí xingando vocês todo dia? Mas, cara, que absurdo, esse é um gigante. Aí Davi entra nessa história, já conhecida por muitos, ele toma algumas decisões. E são essas decisões que eu quero falar aqui essa manhã, que eu sei que o Espírito de Deus está nos movendo, porque nós começamos esse ano de 2021 debaixo de uma guerra que não havíamos começado esses últimos anos. É ou não é verdade? Nós estamos enfrentando um inimigo desconhecido em termos, mas é melhor eu dizer um amigo invisível, que tem seus níveis de letalidade, tem matado, e a nossa cidade em especial tornou-se objeto de vergonha e de preconceito em todo o país. Um discípulo meu da célula, ele veio de São Paulo para cá 2 semanas atrás, o gaioto. Aí ele mostrou assim, uma foto, olha como está o avião. Esse voo que ele vinha tinha 4 pessoas. E disse, apóstolo, ninguém quer ir para Manaus, nem eu estou querendo mais. Você é de Manaus? Não, por favor, aqui não. As pessoas começaram a ter ojeriza. Eu também ficaria com medo. Não, você é de Manaus, graça e paz, a paz do Senhor. Fica por aí mesmo. Um gigante que nos assolou, nós tivemos perdas, pessoas nessa cidade olharam, perderam seus parentes, pessoas nessa cidade perderam conhecidos, e ele se tornou um gigante maior do que como a gente viu nessa imagem. Você vê ele lá no topo. Nós temos visto essa doença no topo do mundo, se apresentando e causando medo e estresse nas nações inteiras. Mas Davi teve que tomar alguns passos importantes, e eu quero te dizer que esse Davi que venceu esse gigante se tornou um dos maiores e mais celebrados homens de todo Israel. Os gigantes que Deus permite que nós enfrentemos, os gigantes que Deus, Tatiana, ouve isso, os gigantes que Deus nos permite que enfrentemos, ouviu, Maurício, me escuta, os gigantes que Deus permite que os enfrentemos, são portas e oportunidades para nos darem crescimento na nossa vida. Portas que podem se abrir para a prosperidade, portas que podem se abrir para um casamento abençoado, portas que podem abrir para uma vida familiar debaixo de muitas bênçãos. Então, você precisa se tornar um destruidor de todo e qualquer gigante que se levantar na sua vida. Eu posso ouvir amém? Está muito fraco esse amém. Você vai se tornar um destruidor de todo e qualquer gigante que se levantar contra a sua vida. Eu posso ouvir amém, igreja do avivamento? Então aplauda o Senhor e dá um brado de vitória a Ele. Uhul! Agora, como é que eu me torno esse cara, essa pessoa, destruidor do gigante?
que vem na minha vida. Sabe quais são os seus gigantes, pastor Alain? Você sabe quais são os seus gigantes, Catiana? Seus gigantes, Elisandra? Sabe quais são os seus gigantes, Ítalo? Sabe, você sabe. Nós sabemos. Nós podemos ter alguns que são inimigos que a gente não percebe, mas que as outras pessoas percebem. Mas há gigantes. Muitas vezes nós temos tigres dentro de nós. Gigantes que são tigres, que você sabe, né, Lúcia? Se você der trela para aquela tigresa, se você permitir, se nós liberarmos alguns ursos, alguns tigres que temos dentro de nós, que precisam ser dominados e vencidos todos os dias, se nós não vencermos esses gigantes, se nós não aprendermos a ter um estilo de vida que traga sobre domínio a nossa carne, nós seremos destruídos por eles mesmos. Há tempos na vida dos seus filhos que você vai dizer assim: meu filho, eu vou impedir de você destruir a você mesmo. Quem aqui já foi jovem algum dia? Quem aqui já fez besteira na juventude algum dia? Eu nunca fiz. Tem horas que os pais fazem intervenções que são necessárias, que o filho só agradece lá na frente. E esses gigantes que se apresentam a nós, eles precisam ser vencidos, porque porque Deus tem um propósito na sua vida. Do dia que Ele escreveu e designou você, desenhou você, desde os céus, para cumprir um propósito aqui no final, na terra. E Satanás vai entrar nesse intercurso aí, nesse período, ou você abre os olhos e você nunca chega ali. Aquela novela Gênesis, fabulosa, eu estou assistindo, virei noveleira. Muito interessante aquela novela, porque ela não é uma novela que não foi escrita por não cristãos. Tem teólogos, tem arqueólogos, pessoas que tentam retratar. Mas isso não está na Bíblia. O que não está na Bíblia ali é aquilo que chamamos de licença poética. Então, isso dá um espaço para os autores escreverem ali alguns romances, qualquer outra coisa, sem ferir uma coisa ou outra, mas também, muito do que está sendo falado ali, tem muita pesquisa que você que não conhece Bíblia, não conhece teologia e não conhece arqueologia bíblica, não pode falar. Não vi na Bíblia, não é estudante da Bíblia, você é leitor. Aí fica dando opinião. Quando não for bíblico, a gente diz: gente, aqui não é bíblico não. Apóstolo, aquela Semíramis, aquele cão, não tem na Bíblia, mas tem na história. Se você conhecer a história da Bíblia, a história de contextos, você vai ver que Semíramis ali, você vê o que é Nimrod, que era filho dela, virou filho, que era filho dela, ela fez ele marido ali, e depois disse que engravidou dele, do céu. Aquilo ali tem no contexto histórico. E se você souber que ela se tornou a rainha dos céus, você vê que aquela... por isso que eles deixaram em aberto, e aí eu pensei assim: meu Deus, quem não conhece arqueologia bíblica, até aquilo que eles chamam de mitologias que existem por trás de alguns contextos bíblicos, muito interessante. Mas eu quero dizer para você que a Semíramis que está ali se tornou a rainha dos céus por toda a história que foi desenvolvida depois daquele processo. Então, a Bíblia, ela tem essa riqueza inteira, e a gente quando olha também e vê esses grandes guerreiros, esses homens que Deus levantou e chamou, a gente vai descobrir que todos eles venceram seus gigantes. Davi surge na história como um garoto de 17, 18 anos, magrelo, sem capacidade aparente para vencer, nem ser alistado no exército, né? Mas Deus vai colocar coisas na sua vida, que às vezes elas vão aparecer assim, e se você não tiver discernimento, você ficar só olhando para o além, e você não entender, quer saber, eu vou ter que aprender a vencer meu gigante. Se você assim não o fizer, você vai se perder no meio do caminho. Na novela Gênesis, eu não sei se você está acompanhando, mas tem uma coisa muito interessante, vários trechos, o diabo entra e mostra que ele está por trás, e ele sai. Cada hora importante na vida dos personagens bíblicos principais. Você já viu isso? Tem um capiroto lá, o diabo louro. Cuidado com a cor que você escolhe. Não posso nem falar que a minha mulher está escolhendo umas cores aí. Mas assim,
E ele aparece, e é assim. Você vai ver que ele não fica velho. Você já viu? Aquele cão, o diabo não envelhece, gente. Ele é espírito, e espíritos são eternos, igual eu e você. Você é eterno. Quando você morre aqui, seus olhos abrem nos céus, nos céus ou no inferno. Hoje de manhã uma pessoa disse: apóstolo, eu vou acordar no limo. Pensei, tu vai virar a limonada do diabo se tu não abrir os olhos. Não existe isso. E quando Satanás interfere em nossas vidas, nós vamos precisar tomar algumas atitudes. Número 1, qual é o caráter do guerreiro destruidor de gigantes? Número 1, se você quiser vencer os gigantes da sua vida, você vai precisar aprender a se tornar uma pessoa submissa. Uau, apóstolo, onde é que está isso na Bíblia? É muito interessante na lição aqui de Davi, que Davi foi um garoto humilde. Davi, quando o pai dele diz: meu filho, vai lá, leva os queijos para o teu irmão, leva leite, faz isso, aquilo, outro. Davi, ele podia ter dito assim: pai, eu não vou não. Pai, o senhor esqueceu que a maior autoridade espiritual do país veio aqui, me ungiu, me fez rei. Eu sou rei. Eles que tinham que estar vindo aqui, eu vou ser o próximo rei. Essa batalha aí, Saul tem que ser morto, e para eu poder ter meu momento de glória e ascender o trono. Ele foi submisso. Ele disse: sim, meu pai. Às vezes a gente quer ter conquistas nos nossos ministérios, na nossa vida, na empresa onde trabalha, e você não quer aprender o caminho da submissão. A submissão, a Bíblia diz que todas as pessoas devem aprender, devem estar debaixo da submissão das autoridades, de submissão de lideranças. Às vezes você pode ter um talento para tocar, mas se você não é submisso, você não vai chegar no topo onde Deus tem para você. Ah, mas eu tenho talento. Você está passando pela escola de Deus, em que o processo de submissão é importante. Deus bota líderes na nossa vida para forjarem nosso caráter, para nos tratarem, para confrontar as nossas fraquezas, para confrontar os nossos enganos muitas vezes. Como é que você lida com as autoridades espirituais na sua vida? Você sabe que a autoridade primeira na nossa vida são os nossos pais. Cuidado como você fala com seus pais. Cuidado como você fala com sua mãe. Cuidado como você lida com o seu pai. Porque do jeito que você faz em casa, você vai transferir para as autoridades superiores. E as pessoas que têm problemas com a autoridade, elas se dão muito mal na vida. Às vezes vagas de trabalho são perdidas porque a pessoa não consegue se submeter, ela não consegue respeitar. Você pode ter até um chamado, você diz assim: não, mas eu sou pastor, cheguei nessa igreja, eu era pastor de outra igreja, eu fazia tal. Não, você vai ter que submeter ao processo. Você chega na célula, aí você: não, mas eu já sei tocar, eu toco isso, eu toco aquilo, eu toco piano, eu toco teclado, eu toco violão. Você vai ter que submeter à direção da célula. Você quer destruir gigantes, você vai precisar aprender o caminho da submissão. O pai de Davi disse: meu filho, vá lá, cheque seus irmãos. Sim, senhor, meu pai. Ele já era rei. Ele já tinha aquela bênção determinada. Lembra? Jessé ungiu ele, disse: tu vais ser rei de Israel. A tua casa, Davi, nunca mais será. O trono de Davi será para sempre. Pensou? Se diz: a tua casa, Catiana, o teu trono será para sempre. Imagina. Você diz: meu Deus. Ele pode dizer: pai, o senhor sabe com quem o senhor está falando, pai? Disse: não, pai. Sim, meu pai. Sim, minha mãe. Sim, meu pastor. Amém, igreja? Isso também é muito rupelo, pelo amor de Deus. Amém. Se Deus quiser. Submissão, amados, é uma escola primária que a gente aprende em casa. É aquela coisa assim: educação se aprende, educação vem de berço, vem de casa. Você pode ter até unção. Você pode ter até unção. Mas se você não aprender o caminho da submissão, sua unção vai ser toldada, porque os submissos, eles não têm como subir. A humildade, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Toda pessoa orgulhosa, ela está trilhando um caminho que ela vai ter, um abismo que ela vai ter que passar. Como é que você reage
A maneira como eu reajo a uma autoridade vai dizer se eu sou submisso ou não. A maneira como eu lido. Se você se submeter, mas meu líder está errado, deixa ele com Deus. Falando aqui do nosso igrejês, aqui a igreja tem muitas lideranças, líderes de célula, líderes de departamentos, líderes de setores. Nós temos mais de 700 voluntários nas mais variadas áreas, quando essa igreja está a todo vapor. Imagina se não tivesse uma igreja que soubesse lidar com a autoridade espiritual. A submissão é uma ferramenta grandiosa que precisa fazer parte do seu caráter. Quantas vezes na minha guerra de liderança pessoal, que o apóstolo René dava algumas direções, determinações, eu me ruía todo por dentro. Mas o apóstolo René não está vendo, o apóstolo René é um sanguíneo colérico, né? E às vezes ele tomava umas decisões, sei lá. Dizia, meu Deus do céu. E aí Esther dizia, calma. E aí eu aprendi a me acalmar e a lidar com a liderança. Às vezes o líder que a gente precisa não é um líder que me acomode, é um líder que bote espinho no meu ninho para eu poder voar. Você sabe que uma águia, quando a aguinha está lá muito acomodadinha, ela pega, agora está na hora, se joga. Ela tira a águia. Ai, mamãe. Então, quando o seu líder começar a jogar você do ninho para você fazer o que precisa fazer, faça, voe. Não está respeitando meu talento, não está respeitando minha unção, não está respeitando minha técnica. Você pode ter a formação que tiver, a graduação que tiver. Se Deus te der um pastor analfabeto, quero ver. Não aguento. Se te der um pastor, vem cá, minha filha. Você diz, meu Deus, minha pastora é muito feia. Oi, filho. Às vezes Deus nos prova nos negócios assim, irmãos. Nojento. Você vai precisar se submeter. Você, mulher, quando pira na batatinha com teu marido aí, que o bicho às vezes é um bronco, só Jesus Cristo. Tanta Covid, não vou nem falar nada. E às vezes, os maridos também precisam se submeter às suas esposas. Posso ouvir algum amém das mulheres? Porque às vezes, irmãos, as mulheres têm uma direção. As bichas às vezes parecem ter mais unção que a gente. Só parece, eu estou falando. Como as mulheres são sensíveis, percebem as coisas, veem. Às vezes a minha mulher vê um negócio que eu digo, por que você não mostrou para mim? E ela está certa. A Bíblia diz, antes da Bíblia dizer assim, marido, ame a tua mulher, e mulher, submeta-se dentro da questão conjugal com o marido, ele diz assim, sede todos um submisso aos outros. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém, homens? Nós também temos que exercer exercício de submissão com a nossa esposa, as nossas não, a nossa esposa. Cuidado então como você vai falar com as suas lideranças espirituais. Eu posso ouvir amém? Cuidado como você trata com essas lideranças. Como você trata com o seu marido. Pô, bicho, tu deixou a cueca aí, né, macho? Você não trata seu marido assim. Você não diz para sua esposa, amor, tu é muito burra. Porque ela vai pensar assim, um asno casou comigo. Amor, nós temos que entender que o respeito às autoridades que são dadas a nós, elas são treinamentos nesse percurso da nossa vida. Eu posso ouvir amém? Cuidado como você lida com isso. O diabo sabe que nós ficamos tremendamente fracos nas nossas conquistas quando nós nos tornamos pessoas insubmissas. Por isso que quando você vê um zum, uma revolta na célula, não, vamos lá, saia de perto, resolva só você o problema. Você está com problema com o líder, vá até ele. Eu estou com problema com
com você. Não, eu sei que está toda a equipe. Não me interessa a equipe, eu não respondo pela equipe, eu falo por mim, pastor. Pastor, olha, naquele dia que o senhor fez assim, disse isso, aquilo me machucou, me fez mal, passei mal, quis vomitar, fiquei com muita raiva de você, me perdoe. E aí, pastores normalmente são sensatos em nome de Jesus e vão dizer, meu filho, me perdoe também, vai tratar. Eu posso ouvir amém, amados? Um líder maduro, sabe que o quanto mais Satanás puder fazer você ter atitudes rebeldes, ele sabe que a rebelião foi um dos pecados número 1 que tirou Lúcifer da presença do trono de Deus. Outra coisa, outro caráter, outra atitude que eu preciso ter para vencer os gigantes na minha vida, porque eu vou ter gigantes que vão vir contra a minha vida, eu vou precisar aprender a sair da trincheira. Você sabe que as trincheiras, aqui está o campo, e as trincheiras eles cavavam buracos na terra, e aí eles se escondiam naqueles buracos lá, havia um inimigo ali, eles colocavam também aqueles pacotes de areia, né, aqueles sacos de areia, eram trincheiras. E quando você cava uma trincheira, prepara uma trincheira, bota uma barricada, uma frente, você vai estar num lugar mais baixo. E se o gigante está lá na montanha, você daqui vai ver ele gigante, maior do que ele é. O que isso tem a ver com o caráter de uma pessoa que destrói gigantes na vida? Tudo a ver. Nós vamos ter momentos na nossa vida que nós vamos estar por baixo em situações, que nós podemos estar enfrentando uma crise de ordem pessoal. Você vai estar down. Fulano está down, está para baixo. O que está acontecendo? Às vezes, uma guerra que você está enfrentando, uma luta, um problema familiar, uma demanda financeira, uma questão do emprego. Na vida, todos nós vamos ter altos e baixos. A maneira de você vencer gigantes é saindo das trincheiras. Porque quando eu me defendo aqui na trincheira, a trincheira que me defende me faz ficar num lugar baixo, escondido, mas quando eu olho o gigante ali para cima, ele é enorme, ele é gigante, ele é maior do que eu posso imaginar, ele vai me fazer desaparecer. Então uma atitude de uma pessoa que vence nas suas guerras, é na hora que você está mais para baixo, que você tem que se levantar para mais alto. É no dia que você acorda abatido, frustrado, sem forças. É no dia que você tem que se levantar e dizer, eu vou trabalhar. É no dia, mulher, que você está abatida, destruída, que você está até naqueles dias lá, que te deixa mais para baixo ainda. É nesse dia que você tem que botar a melhor roupa, se vestir, fazer a maior e melhor maquiagem, o melhor penteado, e vai trabalhar, que o teu marido vai até se assustar. O que foi? Você vai dizer, eu estou bem. Vai dizer, está bem vestida, mas está inchada, né? Cara inchada. Você está bem mesmo? Ou tá? Eu estou bem. Não se entregue, não fique para baixo, não fique na trincheira, não fique com a notícia ruim, não fique com o diagnóstico ruim. Não fique, entubou, vai morrer. Não vai morrer, só vai morrer se você não parar, se você parar de orar, se você se entregar, se você se entubar, se você deixar o diabo te entubar também. Não aceite ficar nas trincheiras. Eu posso ouvir amém? Quando as trincheiras da vida vêm, eu me levanto com louvor, eu me levanto com oração, eu me levanto com cânticos de vitória, eu me levanto com jejum, eu me levanto na comunhão dos santos. Eu não devo ficar prostrado nas minhas trincheiras, porque o diabo quer te ver prostrado, o diabo quer te ver no buraco, o diabo quer mandar mísseis para te destruir todos os dias. Não fique nas trincheiras. Eu posso ouvir amém? Você que está na sua casa, nessa guerra violenta, cada hora, cada dia, recebe ligações ruins. Não aceite os relatórios ruins. Nós estamos enfrentando aqui vários relatórios. Nós temos um caso que esses dias ligaram do hospital de vem e traz todos os documentos. Notícia do inferno, porque quando o hospital, você tem uma pessoa com caso grave e diz, vem, traz todo o documento, o que significa? Morreu. Disse, meu Deus, pensei, onde é que esse pessoal está estudando?
que foi de uma assistente social. E a família já ficou assim, ó. Mas a família não está na trincheira. A família não está no coitadinho. A família está todo dia fazendo, orando nas lives, grupos de madrugada, grupos de manhã, estão erguidos. Não aceitamos relatório ruim. Estão erguidos, orando. Vou para lá, mandaram em 3 horas. Estou indo agora, 11 da manhã, vou ficar na frente daquele hospital, orando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Você sai da trincheira. Não fica se tremendo, não. Como está por dentro? Como o apóstolo Paulo disse, lutas por fora, guerra todo o tempo, tremores por dentro. Paulo diz, eu também me tremia quando eu via notícias ruins, quando eu estava enfrentando demandas, quando eu tinha notícias que o cara estava lá fora, me esperando para matar. Quando um dia eu cheguei e disseram, Paulo, se você sair ali pela porta da cidade, os caras estão tudo lá numa emboscada te matar, só tem um jeito, vai pelo muro, a gente vai te colocar dentro de uma cesta grande de pão, nós vamos amarrar essa cesta e vamos te descer pelo muro para você não ser morto. Você acha que Paulo foi lá, vou de cestinha. Paulo disse, 3 vezes fui dado como morto, espancaram ele. Tem uma cena do filme de Paulo, um dos filmes, que os caras bateram tanto nele, que deram ele como morto. Morreu, safado, desgraçado, bandido. Pegaram ele e jogaram lá no mato. E ele também foi uma ressuscitação ali, porque ele voltou a viver, os discípulos encontraram ele, levaram ele. Se você quer ser um destruidor de gigantes, você vai precisar aprender a sair das suas trincheiras. E todo dia o diabo vai botar você ir lá para baixo. Mas você vai ter esse caráter desse homem, esse gigante que se levanta e diz, eu não vou ficar nesse lugar. Você pode aplaudir ao Senhor e louvar o nome dele. Esse gigante sai das trincheiras e brada, diga brada. Brada como? Os gigantes bradam e cantam. Eu gosto, a Bíblia fala, quando Esdras, quando Josué, quando tantos outros líderes, no meio das guerras, eles tinham que bradar, eles tinham que lutar. Um homem de Deus, um detonador de gigantes, ele se levanta e brada, vence os seus inimigos. Por isso que a Bíblia diz que na tenda dos justos haja brados de vitória, porque sempre nas nossas tendas o inimigo quer trazer destruição, e você vai precisar aprender a bradar, aprender a se colocar numa posição de louvor a Deus. Davi disse, batam palmas todos os povos. Davi disse que a boca de vocês, os lábios de vocês, isso está no Salmo 149, eu quero que você leia, porque nós estamos falando, amados, de estratégias de guerra. Nós temos guerra todos os dias, temos ou não temos? É na saúde, é com finanças, ou é com filhos, ou é com marido, ou é com a esposa, ou está tudo bem, de repente um desastre acontece, parece que vira tudo. Agora, essa Covid aí, milhares de pessoas morrendo de medo, angustiadas, com medo de adoecer, fazendo loucuras, acontecendo de tudo. Guerra em cima de guerra. E como é que eu me posiciono? Eu tenho que ter atitudes. Ai, Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe porque a gente dá passos. Diga, eu preciso dar passos de fé. E passos de fé, Deus diz, sai, para, pode parar, está chorando. Para, levanta, enche sua boca de riso. A alegria do Senhor é a tua força. Mas eu tenho tanta desgraça. Deus disse, alegre, regozijai-vos sempre. Ai, Deus é muito duro. Não, Deus sabe o caminho da sua vitória. Você que está prostrado aí só chorando, engula seu choro agora, meu filho, que você já chorou tudo. Levanta, louve ao Senhor, dê brados de vitória na casa do Senhor, porque o caráter do gigante que vence e destrói gigantes é que eles bradam nas suas vitórias. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aplauda Ele. O Salmo 149, ele vai dizer lá assim, aleluia, cantar ao Senhor um novo cântico e seu louvor na Assembleia dos Santos. Tem gente que vem para a igreja todo oprimido.
Aí fica mascando chiclete, o louvor cantando. Não gosto dessa música. Não é para ti não, meu irmão. Se fosse para ti, a gente cantava te orando. É para Jesus. Ai, essa irmã canta desafinada. Você virou júri do Silvio Santos? Virou o Pedro de Lara? Sei lá quem? Raul Gil, né? Não, tira o chapéu para o Aristarco. Aí eu quero cantar, irmãos, eu tenho um dom. As pessoas fazem essa gozação. Me aguarde. Vocês ainda vão me ver aqui com o meu teclado, tocando, cantando. E os inimigos que se levantaram vão mandar sentar. Eu disse, Jesus, o dia que o Senhor me levar no céu, mas é para eu voltar. Quando você começa a ouvir muitos testemunhos de bênçãos, eu estava falando com o pastor Stark aí, que de um testemunho de um líder, pastor americano, Kevin Zadai. Ele teve um arrebatamento. Ele disse que quando ele voltou, né, ele teve experiências com Deus fantásticas. E uma delas é que ele disse, eu era um homem simples, eu era um comissário de bordo, e voltei tocando 9 instrumentos. Eu disse, Jesus... E eu mal sei dançar, Senhor. E Joe? Olha, gente, para a gente vencer os nossos gigantes, a gente vai precisar aprender a ter protocolo. O protocolo de Deus é assim, ei, cala a boca e louva. O cala a boca é para de reclamar e louve. Você sabe que eles tiveram brados, porque quando Davi matou Golias, a versão bíblica disso aqui é que eles saíram das trincheiras e... Eu nunca vi um destruidor de gigantes que ganha a guerra calado. Todo filme de guerra que você for assistir, os guerreiros, quando eles avançam, como é que eles fazem? Porque voz tem fala, tem comando e tem significado no mundo do Espírito. Por isso que o texto aqui, no Salmo 149, olha só, eles colocaram essa imagem, pode deixar essa imagem aí que completa. Quando os muros de Jericó foram cair, o que Deus disse? Bradem! Aonde você já viu grito fazer parede cair? Brados, eles têm forças no mundo do Espírito. Eu sei testemunho de um intercessor que ele teve uma visão, ele disse assim, quando a igreja brada, os intercessores começam a orar, e eles dão brados de vitória na igreja, eles rompem o mundo do Espírito, e causam dano nos ninhos de Satanás, que se levantam contra a vida daquele povo. Que coisa fantástica, você pode dar um brado de vitória ao Senhor, e que caiam os ninhos de Satanás, na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e dar outro brado de vitória ao Senhor. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, o seu louvor na Assembleia dos Santos, versículo 2, regozije-se Israel no Senhor o Criador, exultem no Rei, no seu Rei, os filhos de Sião, versículo 3, louvem-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes, versículo 5, exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo, é na tua cama, meu amigo, aí você está na tua cama, canta de júbilo para ele, versículo 6, nos seus lábios estejam altos louvores de Deus. Eu gosto daquela, bota a Nova Versão Internacional, esse versículo 6 aí, que ele vai falar, eu gosto daquela versão, na sua goela, esteja brados de vitória, altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Altos louvores. Você que quer vencer os seus gigantes, aprenda a abrir a boca e louvor. Não, pastor, eu sou uma pessoa, esqueci, eu sou tímido. Engraçado, eu vejo você gritando com a sua mulher, vejo você gritando com seus filhos. Dentro da igreja, dê um brado. Engraçado, quando você era torcedor do São Raimundo, tem um bando de macho aqui na igreja, quando assiste jogo do Flamengo,
Ficam semi-endemoniados, alguns até. Aí vem na igreja, dê um brado de vitória ao Senhor. Por que você louva o Deus Urubu do Flamengo? Qual é seu time? Não posso falar. Sou pessoa santa e eu sou Santos e aí eu me consagro ao Senhor. Mas quando você, quem já foi em um estádio, gente, que aqueles brados, meu Deus, você se arrepia. Quem já teve essa experiência? Não é fantástico? Que até você grita, aí aquela onda invade. Quando o Brasil joga naqueles estádios, Brasil, os brados, eles têm força no mundo do Espírito. Por isso que quando a gente diz de brados, eles dizem altos louvores, brados de vitória. Eu queria a versão que tem os brados de vitória. Brados de louvores, porque bradar é... Você quando brada, você faz com que o inimigo fuja. Qual é a outra característica de um dos matadores de gigantes? Nós, para destruirmos gigantes na nossa vida, a quarta característica é, os gigantes sempre vão tirar, eles sempre vão querer tirar os seus olhos, o seu foco da recompensa, e vão querer colocar o seu foco no fracasso. Como é que é isso? No versículo 26, 3 vezes em versículos, Davi, quando chega naquela guerra e vê os caras lá, vê o gigante enorme lá, vê todo mundo com medo, ele diz, gente, por que vocês estão com tanto medo? A explicar, ele disse assim, cara, o que o rei disse, quem matar esse cara, o que o rei disse que vai dar? Disseram, olha, Davi, o rei disse assim, quem matar esse desgraçado aí, vai ganhar a filha do rei por esposa. Tá? Então Davi é um garoto de 18, 19 anos, 17, 18, 19, por aí, ele olhou, ele sabia que a menina era linda. Opa, genro do rei. 2, vai dar muito dinheiro, vai ter riquezas. 3, toda a família desse cara nunca mais vai pagar imposto. Maravilha, não pagar imposto é uma coisa fantástica. Disse só isso, só isso. Aí ele ficou olhando, pensando assim, cara, aquela menina é linda, pode ser minha mulher, vou ficar rico, vou sair da classe D. Porque Davi tem a classe A, B, C, D e E. Davi, eu acho que ele era da F, porque ele morava no interior do interior, ainda cuidava das ovelhas lá no interior do interior. Então ele era um garoto do campo. Olha aí, o cara camponês, olha o bicho velho feio. Olha, quando você for em Israel, você vai ver que as terras são assim, você vai ter oportunidade de andar no deserto da Judéia. Vamos lá esse ano? Você vai comigo? Vamos, porque nós vamos. E aí, você anda nesse deserto aí, o garoto andava nisso, seco. E aí ele pensa, aí ele vai contra o cara, gente, o que é, ele foi checar qual é a recompensa de quem matar esse gigante vai ter, o que o rei vai dar? O cara disse assim, ó, Davi, o rei vai dar a filha dele, a bonitona lá, a tchutchuca preferida dele lá, ele vai dar dinheiro. Davi checou, e o irmão mais velho de Davi olhou, viu ele falando e disse assim, o que tu está fazendo aqui, Davi? Ô moleque, o que tu está fazendo aqui? Ele disse, eu vim deixar o queijo. O que tu está fazendo aqui? Tu não tinha que estar cuidando lá daquelas poucas ovelhas do nosso pai? Sai daqui que isso aqui não é para você. Davi disse, o que eu fiz agora? Sabe que aquele Eliadab, o irmão mais velho de Davi está dizendo assim, quem você pensa que você é? Você é um nada. Você é um Zé Ninguém. Tu é orelha, cara, sai daqui. Sabe o que é isso? É que às vezes, quando Deus nos bota em campos para nossas conquistas, enfrentarmos nossos gigantes, você vai ter sempre alguém que vai dizer assim, tu sabe quem tu é? Tu é nada, você não tem competência. Qual é a sua formação? Você estudou aonde? Qual é o teu nome? Não conheço. Você diz, família fulano. Existe isso?
As pessoas menosprezam. O que você faz? Motoboy? Você vai ter sempre alguém querendo desbancar você dos seus sonhos. Sempre alguém, look down, olhando para você, desprezando você. Desprezando de onde você veio, da sua formação, do seu histórico, da sua cor, da sua pele, da sua cidade. Alguém sempre vai querer dizer, pode vir alguma coisa boa lá do... Eu não posso dizer aqui, qualquer cidade que eu digo aqui, tem alguém que diz essa de lá, você me ofendeu. Eu já até inventei nome, até nome inventado que eu vi na infância, eu encontrei gente. Então você pode ser lá da Caixa Prega, que eu sei que não tem ninguém aqui. Apóstolos sempre me disseram que eu não tinha destino, que eu vim da Caixa Prega, e eu acredito que eu sou da Caixa Prega. Tem gente, tem de tudo, gente. E mais pouco. E eu quero dizer para você, Satanás vai querer fazer você tirar o foco da tua recompensa para lembrar suas debilidades, para lembrar que você não conseguia. E essa semana eu assisti com a minha filha, Susan e a Apóstola, minha esposa, a gente assistiu aquele filme, se eu pudesse imaginar, daquele cantor americano, muito lindo, viveu num lar extremamente abusivo, e o pai dele dizia, você é burro, você nunca vai conseguir nada, e ele cresceu com muitos conflitos, porque o pai batia nele também, ele era um abusador. Muito interessante aquele filme você assistir, porque mostrou um caminho de cura, e aquele cara, todas as vezes que ele enfrentava um desafio na vida, vinha à mente dele todas as palavras negativas do pai. Ele era para ser um grande jogador de futebol americano, que ele tinha tamanho, tinha altura, tinha porte. O pai dele dizia, você é nada. Aí, quando ele tinha sucesso no jogo, o pai dele dizia assim, eu fazia melhor que você. O pai dele era um bêbado, um alcoólatra. Aí, se fosse eu nessa jogada, eu tinha me segurado, ninguém botava no chão. Aí o filho lá, numa jogada, lembrou, disse, eu vou orgulhar meu pai. E aí, quis fazer a mesma jogada que o pai, aqueles brutamontes pularam no cara, quebrar as duas pernas dele. Ele recebeu uma notícia no hospital, você nunca mais vai poder jogar. Para o pai dele, ele se tornou um fracasso. E quando ele começou a crescer na vida, para ele poder se formar, só sobrou uma matéria para ele só podia se formar no segundo grau dele ali, se ele tivesse uma disciplina optativa lá, que era obrigatório, ele tinha que ter. E todas as outras disciplinas não tinha mais vaga, só sobrou a aula de canto. Aí o cara, jogador de futebol, todo jogando, canto? Foi com a professora, não, a senhora não sabe a minha família é de homem, de macho, que joga futebol, não canta. Ela disse, se você não fizer essa aula, você não forma, escolhe. Ele foi para a aula de canto. E um dia, já que ele dizia que não cantava, botaram ele para limpar instrumento. E quando ele está limpando lá os instrumentos, aí sabe quando você bota uma música para ouvir, bota um fone, ele começou a cantar a música, limpar os instrumentos, feliz da vida lá, e a professora ouviu ele cantando. Disse, opa! E ouviu ele cantar a música inteira. Chegou outro dia, ela colocou ele como cantor principal da peça de fim de ano da escola. Ele disse, você está louca? Se você não fizer, você reprova. E quando as pessoas viram aquela voz, conhece essa música? Está combinando, agora eu vou cantar. Eu cheguei nesse momento eu vou cantar em inglês. I can only imagine. E ele compôs essa música que a gente canta em vários cultos, no mundo inteiro, foi um hit mundial, porque ela fala, ele teve muitos sofrimentos na vida, e um dia, um dos caça-talentos olhou para ele e disse, meu filho, você tem que voltar para sua casa, para a casa do seu pai, resolver todos os problemas que você teve com seu pai, para você poder vencer na vida, porque quando você começa a vencer, você foca para a sua desgraça.
Por isso que quando a gente diz, ei, para tratar isso, seu casamento está uma pinóia, porque você traz as broncas da casa da tua mãe, da casa do teu pai, joga no teu casamento, joga a culpa no teu marido, joga a culpa nos teus filhos, quando a culpa é sua. Nós temos muitos problemas, a gente traz muita bagagem da casa dos nossos pais, vem para as conjugalidades, aí o seu cônjuge já vem também com a bagagem ruim da casa do pai, é duas bombas. Ah, meu casamento faliu por causa dela, por causa dele. A gente diz, vai se tratar. Eu não vou, eu não sou doente. Não é doente, mas é perturbado, com as emoções não resolvidas, com os abusos, com os referenciais errados da casa de papai, os referenciais errados da casa de mamãe. A gente fica copiando as mesmas tralhas que a gente viu os nossos pais fazerem. Foram nossa fonte de aprendizado primária. É óbvio que eu vou reproduzir o que eu aprendi primeiro. A gente vai tratar, se valorize, tire essa doença dentro de você. Às vezes tem um marido maravilhoso, às vezes é uma esposa maravilhosa que você maltrata. Às vezes é um homem que cuida de você, às vezes é uma esposa que sabe te honrar, nunca te traiu, mas você é abusador. Tem tudo, gente, destrói os filhos. Satanás, se ele puder fazer com que você fique no foco errado, ele vai fazer. Se você tirar os olhos da recompensa, e ele vai mandar essas situações, quer no casamento, quer pessoas que te desprezem. Quando Eliadab falou isso para Davi, quem que você é? Davi disse, o que eu fiz? Davi deu as costas. Dê as costas para quem não te valoriza. Graça e paz. Foi para um outro e disse assim, vem cá, olha como o cara era esperto. Disse, vem cá, o que é que fez a terceira vez, a terceira pergunta, o que é que vão dar para o cara que matar esse traste? O cara repetiu, terceira vez, vão dar, a filha do rei vai dar dinheiro, o cara não vai pagar impostos. Davi disse, eu quero. Ele manteve o foco na recompensa. Eu quero lhe dizer, mantenha o seu foco na sua recompensa. Eu posso ouvir amém? Essa é uma grande dica. Qual é a sua recompensa? Vale a pena você lutar pela sua família, vale a pena você lutar pelos seus filhos. Mantenha o foco na alegria da sua família, mantenha o foco na paz do seu casamento, mantenha o foco na construção da sua empresa. Não abandone sua faculdade, não abandone seus estudos, mantenha o foco na sua saúde. Você não vai morrer. O decreto de Deus é que tu não morrerás, mas tu viverás e tu proclamarás a glória de Deus nessa terra. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. As batalhas valem sim. Sua batalha vale sim, vale sim. Vale sim você manter santidade, vale sim você lutar pela sua pureza, vale sim você lutar pelos seus valores. Vale sim. Sabe por que vale? Porque tem um céu que é verdadeiro. Sabe por que vale? Porque o céu é o lugar onde estão os santos de Deus. O nosso Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Vale sim, porque um dia, vale sim lutarmos por nossas famílias, porque um dia nós vamos chegar no céu e nós vamos encontrar aqueles entes queridos que a gente não parou de orar, não parou de crer, não parou de jejuar, não parou de acreditar que Deus ia fazer a obra na vida deles. Tira o olho da crise e olha a recompensa. Vale a pena. Deus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu e toda a tua casa vai ser salva. Dê o brado de vitória a Ele. Vale a pena a tua guerra. Não aguento mais esse homem, apóstolo. Vale a pena a tua guerra. Não aguento mais essa casa. Vale a pena a tua guerra. Não olhe para a crise, olhe para a recompensa. Ontem eu estava numa live com uma youtuber e ela estava falando, faça escolhas. Eu falei sobre casamento, eu disse, olha, uma universidade, não sei se foi Cambridge ou se foi Oxford, na Inglaterra, que fez uma pesquisa com mais de 50 anos, aquelas pesquisas transgeracionais, que entra um pesquisador, sai outro, até morrem, mas a pesquisa continua. Eles queriam saber qual era o resultado dos casais que permaneciam casados, quem era mais feliz, se na hora da crise você separou,
e arrumou outra pessoa, recasou, ou os casais que não se separaram e viveram a vida junta. No futuro, a ideia era assim: valeu a pena casar, ou valeu a pena separar ou permanecer casado. E isso só poderia ser descoberto, aí fizeram lá a média, o número de pessoas, mais de 5 mil pessoas do Reino Unido, diferentes cidades, diferentes situações. E o que esses pesquisadores descobriram? Isso é uma pesquisa secular, tá? Uma universidade secular, que tem nada de cristianismo. Nada de valores familiares como nós temos dentro do cristianismo. O que eles descobriram? Que os casais que no meio das suas guerras mais difíceis, dos abusos, das dores, que eles sustentaram e não divorciaram, 10, 15, 20 anos na frente, eles estavam mais felizes, mais prósperos e tinham famílias mais consolidadas do que aqueles que no meio das suas dores mais terríveis, no meio dos seus conflitos maiores, abandonaram a família, deixaram, entraram em recasamentos, tiveram filhos com outras pessoas, filhos com diferentes situações, e as famílias se misturaram todas. O que isso quer dizer? Essa pesquisa mostrou. E essa pesquisa eu vi, foi na Rede Globo, rede lixo de televisão. Mostrou assim, a pesquisa apontou que vale a pena você lutar pela sua família. Vale a pena você pagar um preço, porque família é, amados, uma ideia de Deus e ela prevalece. Você pode aplaudir ao Senhor? Outra dica. Então eu vou manter o foco. Diga, eu vou manter o foco. Diga, eu vou manter meu foco. Vale a pena. Vale a pena. Quantas vezes pessoas, pastora Lúcia, você é empresária, quantos funcionários de ponta, que eu conheci muitos funcionários dentro da sua empresa, que pessoas que vocês investiram, que tinham um futuro brilhante, mas diante da pressão, abandonaram. Olha o que ela fez. Aprenda a passar por pressão. Aprenda. Pressão não te mata, não. O que te mata é você abandonar. E depois que você foi despressurizadinho, você descobrir, se eu tivesse aguentado. Eu já vi famílias. Eu já vi situações, Eu nasci há muitos anos atrás. E não tem nada nessa década que eu não saiba, como diz o poeta, que já morreu. Eu já vi famílias se quebrarem, às vezes assim, maridos maravilhosos, esposa maravilhosa, e por causa da empáfia, às vezes da esposa, do marido, eles lá na frente quebram, recasam, aí o cara casa com uma mulher fantástica. Já vi homens casando com mulheres, se diz, cara, coisa que a gente não pode dizer que a gente é evangélico. Foi a melhor coisa. Não pode. Às vezes as pessoas desprezam. Às vezes a gente bota o foco só na dor e não olha a recompensa lá na frente. Olhe para a recompensa. Ignore. Nem tudo que sua família diz procede. Ai, a mamãe e papai. Mamãe e papai tem data de validade que a gente ouve e obedece. A função pai e mãe em infância, papai e mamãe provedores. A função de pai e mãe na vida adulta tem outra função: orientadores, conselheiros. Mas muitas vezes nosso pai e nossa mãe não sabem nem para onde vão, nem de onde vai. Mal tem direção para a vida deles. E às vezes eles botam filhos adultos enclausurados. Eu tenho que obedecer minha mãe, né? Não. Minha mãe me ama. Não sei se ama você para dar esse conselho. Que mãe aconselha você não casar e para ficar marido dela? Não deixa você sair, não deixa você casar com ninguém, não deixa você casar com nenhum homem. Seu pai não deixa você casar com nenhum homem, sua mãe não deixa você casar com nenhuma mulher. Você está ficando tia velha e diz que é por causa da mãe? Não. Há verdadeiros cativeiros familiares. Eu quero dizer, lute pela sua recompensa. Amém? Destruidores de gigantes criam a sua própria identidade. Diga, criam a própria identidade. Diga assim, eu vou criar minha própria identidade. Sabe que Davi, no meio daquela guerra ali, o rei Saul chegou com ele e disse assim, Davi,
Vem cá, meu filho. Davi era um homem alto. Eu acho que Davi não, é Saul. Talvez Saul, a Bíblia diz que os homens, Saul era um cara bonitão e muito alto. A Bíblia diz que os homens de todo o exército, os mais altos davam no ombro dele. Parecido comigo, cara. As pessoas olhavam assim. O que Saul fez? Saul disse, vem cá, Davi. Ele olhou para Saul, aquele menino pequeno, disse, meu Deus, esse bruguelinho. Vem cá, menino franzino. Pega aqui meu capacete. Olha a cabeça de Saul. Botou. Pega aqui o meu coraça. Botou. Davi ficou já. Agora, pega a minha espada, Davi. Agora enfrenta o gigante. Meu Deus. Não tem condições. O seu Saul, obrigado pela gentileza, mas está tão pesado que eu estou cansado, não vou guerrear. Ele tirou o capacete, tirou o coração, Rei, essa roupa não é minha, eu não caibo nisso. Rei, me dê um tempo. Ele disse, o que você vai fazer? Rei, eu vou fazer um negócio, eu vou lutar. Você vai lutar, né? Está aqui o direito de você. Rei, sabe o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma saidinha aqui. E aí Davi sai, pega a funda dele, baladeira dele, o estilingue dele, vai no rio, pega 5 pedrinhas. Quantas pedras? 5 pedras. E quando ele pega aquelas 5 pedras, aquela era a identidade dele. Davi matou um urso, matou um leão, ia dizer uma onça, não tem onça lá. A onça é aqui. A gente mata a onça é aqui, meu irmão. Às vezes a onça dorme do teu lado. Essa é uma outra pregação para a galera. Outra pregação para a galera. Aí ele pega aquelas pedras, aquela funda. Você tem sua identidade. Você não tem que imitar ninguém. Você não tem que usar roupas de outros, no sentido de que às vezes eu preciso me descobrir quem eu sou na minha unção, no meu talento, na minha conquista, na minha trajetória. Entendeu? Nós temos sistemas, por exemplo, o apóstolo René, para mim, é a minha maior referência de fé, de líder espiritual, de autoridade. Eu caminho com o apóstolo René há quase 30 anos. E ele me ensinou muitas coisas. E eu aprendi com ele muitas coisas. Até hoje. Ontem eu estive com ele lá. E ele é o nosso maior referencial de fé, de família. Eu aprendi a comprar presentes para minha esposa, para as minhas filhas, com o apóstolo René. Em muitas viagens que eu fazia. Dizia, vamos comprar para a Marita aqui. Compra para a Esté também. Aí ele ficava escolhendo lá. Disse, o que tu achas dessa? Isso aqui, escolhi. A gente chegava de viagem, dava para nossa esposa. Ele pegava para as filhas também. A vida inteira. Eu aprendi a ser um homem que trata bem a esposa com meu pastor. Mas o apóstolo René é ele e eu sou eu. Eu prego de um jeito, ele prega de outro. Às vezes eu tento até imitar ele, mas não dá não. Porque eu já entendi que eu tenho a minha unção. Eu quero dizer para você, usa a tua funda mesmo. Deus te chamou com uma identidade, foca nela. Foque na sua identidade. Foque em quem você é bom em algo. Mas é a minha funda. Olha, o rei deu um monte de paramentos para ele, mas sabe qual era o talento dele? Era a funda. Porque foi aquela funda que ele venceu os ursos, que ele venceu o leão. E ele vai lá naquele riacho e ele pega 5 pedras. Sabe por que 5 pedras? Porque Davi sabia que se com uma pedra eu não vencer, eu venço com outra. Se na segunda eu não vencer, eu venço com a terceira. Bicho velho, feio e gigante. Se não for com a terceira, vai ser com a quarta. Meu irmão, se não for com a quarta, em nome de Jesus, quer dizer, Jesus não existia na época, em nome de Deus,
vai ser com a quinta. Aprenda a saber que numa guerra, se uma arma não funciona, tem a outra, tem a outra, tem a outra e tem a outra. Se na tua guerra a oração não funcionou, jejue, ore e jejue. Se jejum não funcionou, louve, ore, louve, adore. Não funcionou a oração, não funcionou ainda jejum, não funcionou ainda louvor, vai para a vigília. Não funcionou a vigília, vai para um tempo de 12 horas de oração. Mas saiba que o gigante vai vir e você vai lutar com ele até você destruí-lo, em nome de Jesus. Igreja do Avivamento, você crê nisso? Então aplauda o Senhor e dê um brado de vitória. Você vai saber que para se destruir gigantes, nunca, nem sempre uma pedra pode destruir. No caso de Davi, a primeira pedra ele destruiu, mas se aquela pedra não tivesse alcançado de cara, ele ia ter que ter a segunda. Às vezes as pessoas começam campanhas, não deu certo, para. Não fiz, não parei. Isso, aquilo, outro não deu. Usa outra arma. Levanta jejum, vai para a célula orar, levanta intercessores, vai para a torre de oração. No MIR Central aqui, milhares de pessoas sobem anualmente aquela torre lá. Tem milhares de nomes com as mais diferentes situações. Eu tenho testemunho na minha célula de vários discípulos que alcançaram milagres subindo dia e noite naquela torre de oração. Estou subindo, estou orando, não dá suficiente, então louva, meu irmão. Levanta outras equipes, levante outras armas. Aprenda a ser estratégico. Eu posso ouvir amém? Use as armas que você tem, você vai ver a atuação de Deus. Matadores de gigantes, sabe que eles precisam ter essa identidade deles, mas que eles também precisam estar preparados, usando todas as armas que forem necessárias. Eu posso ouvir amém? Você, qual na sua guerra, quantas armas você está usando? Apóstolo, eu vou para a igreja, eu oro, eu ligo nas lives. Já se estabilizou? Não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir. Você não é do que desiste. A Bíblia diz: se nós desistimos, o Espírito do Senhor não se agrada em nós. Nós não agradamos a Deus quando a gente abandona a nossa fé, quando a gente abandona aquilo que a gente estava acreditando. Os destruidores de gigantes, irmãos, eles são pessoas que tomam as decisões para fazer o certo, e isso não vai precisar da sua emoção, isso vai precisar da sua razão. Eu não vou abandonar. Eu gosto muito do caráter das mães, de muitas mães solteiras. Escute o que eu vou dizer. Às vezes aquela mãe solteira, ela tem 2, 3 filhos, não tem marido. Ela tem que trabalhar com sol, com chuva. Criança doente ou não. Ela doente ou não. Com uma mãe por perto ou longe, um vizinho que dependa ou não, ajuda de um ou de outro aqui. Vida difícil. Ela desiste dos filhos? Quando você vê uma dessas mães guerreiras, você diz assim: pode colocar um negócio grande na mão dessa mulher, porque ela vai dar conta. Tem mãe que abandona filho? Toda mãe, todo amor de mãe é perfeito? Tem mãe que não presta. Tem mães abusadoras. Tem mães destruidoras. Amor de mãe é perfeito? Não. Que mãe? Me fale sobre ela. Mas essa mãe que eu estou falando, desse caráter, estou doente aqui, olha, eu estou doente, meu filho está doente, está lá deixei lá na casa da vizinha, meu Deus, cada hora eu ligo, fico vendo, porque se eu ficou em casa, meu Deus, se eu ficar em casa eu perco esse emprego, quem vai me sustentar? E ela vai lá, ela passa a doença dela, passa a doença do filho, ela permanece. Quantas mães maravilhosas têm filhos hoje formados, médicos, doutores, senhores, que viram tudo aquilo, elas venceram. Às vezes eu vejo mães com um filho, ai meu Deus, é tão difícil essa vida. Fico olhando assim. Sabe, porque se você não é mãe, você está enganado. Eu sou pai. Eu trabalho muitos anos com famílias. E o que a gente vê de mães que tem que dar conta como essas coisas aí hoje, nós vemos a geração das mães, as mães desta geração,
de 20 anos para cá, como elas são fragmentadas e não tem noção de como cuidar sequer de uma criança. De 2 em diante elas começam a abandonar. Nossas gerações estão muito comprometidas, nossas famílias. Agora, se você quiser ser um destruidor de gigantes, você vai ter que saber que você vai ter que embutir isso. Você vai ter que aprender a ser submisso. Diga, submisso. Você vai ter que aprender a ter disciplina. Ser submisso vai querer de nós, para destruirmos os nossos gigantes, termos disciplinas. Nós vamos precisar, para destruir os nossos gigantes, aprendermos a nos soerguer, sairmos das nossas trincheiras. Nós vamos precisar ser aquelas pessoas que diante do inimigo bradam: ah, não vai dar certo. Vai dar certo. Ah, isso, aquilo, outro, não vai. Eu creio em milagre, eu não aceito isso. Disseram que fulano vai morrer, não vai. Eu creio, até o último instante eu estou crendo. E nós vamos ver esses milagres. Gigantes de Deus, eles têm o mesmo caráter na luz e quando estão nas trevas. São irrepreensíveis, não tentam imitar ninguém, mas estão sempre preparados para a guerra. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Eu quero que você peça de Deus essa unção de estratégia, essa unção de sabedoria, porque na realidade, amados, essas são atitudes que têm que ser embutidas no nosso caráter de fé. Coloque as suas mãos assim, ou erga para o Senhor, e você vai dizer: meu Deus, dá-me um caráter de um guerreiro, de um lutador. Dá-me o caráter de um homem de fé, que persevera diante das guerras, que persevera diante dos desafios, meu Deus. Em nome de Jesus, me ajuda a me submeter. Esse momento que eu estou vivendo hoje, quer em família, quer na igreja, quer na minha liderança, me ajuda a ser submisso. Me ajuda, meu Deus, não me entregar, nem ficar escondido nos buracos da vida, nesses problemas que estamos enfrentando na saúde. Comece a fazer a sua oração nesse instante. Peça que o Espírito de Deus abençoe você, que o Espírito Santo te conduza em sabedoria, que você aprenda a usar outras armas. Você estava usando só uma arma. Você entendeu que o caráter de um guerreiro, ele precisa ter muitas armas diante das negações, diante daquilo que não funcionou, diante daquilo que não prosperou, diante daquilo que não deu certo. Você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Não seremos abalados. Os gigantes de Deus permanecem firmes, permanecem crendo no seu Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Declare: não serei abalado.